Um terremoto sem precedentes foi necessário acontecer para que hoje 7 milhões de pessoas na Venezuela estivessem marchando para Jesus. Não seja necessário, Senhor, sacudir o Brasil para que a igreja brasileira acorde. Que não seja necessário haver catástrofes em nossa nação para que a igreja se posicione. Mas Espírito Santo de Deus, sopra o seu vento sobre o Brasil e aviva a sua igreja. Que haja um quebrantamento, sim, que haja em nome de Jesus, sim, um arrependimento genuíno, como vimos nessa ministração, que a tua igreja, Senhor, entenda a necessidade de abrir mão dos tesouros da terra, de abrir mão dos prazeres deste mundo, por algo eterno que há de vir. Dá-nos um coração igual ao teu, coração cujo único desejo é amar, é obedecer, abrir mão, para que o reino do Senhor se estabeleça sobre a terra, e que o Senhor nos guie por esse caminho em tua palavra. E assim é a sua palavra. Espírito Santo de Deus, eu nada tenho a acrescentar, e eu louvo o Senhor pela graça, misericórdia e oportunidade de dividir com sua igreja o que o Senhor tem falado no meu coração, pela oportunidade de falar do seu amor, da sua palavra. E hoje estamos aqui para te ouvir. Que essa semente encontre uma boa terra em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Não perca esse ambiente. Texto tão conhecido de todos. Versículo 1. Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso, ou em algumas traduções, de todo o embaraço que nos atrapalha, que nos torna vagarosos, e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Em primeiro lugar, existe uma corrida. No momento, irmãos, que viemos a este mundo, nós iniciamos uma corrida rumo à eternidade, ainda que inconscientes. No momento que nascemos, ali se inicia uma corrida contra o tempo, em que eu e você estamos trilhando ela até hoje, sem talvez ter consciência disso. E como em toda corrida, existem obstáculos físicos ou mentais que precisam ser superados para ser alcançado o objetivo de terminarmos a corrida. Não tem como fugir dela, não tem como escapar, não tem como ficar de fora. A corrida pela eternidade, ela é real na vida de todos nós. Amém? Porque nós nascemos por um propósito. E quando chegarmos no fim de nossa vida aqui, ou nós o alcançamos em Deus, ou longe dele. E isso se dará por toda uma eternidade. E como em toda corrida, alguém aqui já correu alguma vez? Já? Sim? Não? Sim? Ó, tem um. O resto dos irmãos não? Nunca? Então, também na escola, irmãos? Aleluia, alguém correu na escola. E a gente entende que em toda corrida tem obstáculos. Às vezes o obstáculo é nós mesmos. Geralmente é o maior obstáculo. É mental,
de não aguentar mais, de pensar que já chegou no limite, de que não dá mais para ir adiante. E ali é uma luta psicológica contra a nossa carne, o corpo dizendo: ei, não corre mais, não, chega, para aqui. Mas a gente sabe que a gente tem que chegar no final e a gente se esforça um pouco mais. Às vezes há corridas que realmente tem literalmente obstáculos no meio do caminho, você tem que desviar, tem que pular, tem que fugir para o lado. Mas todos nós estamos nessa corrida e vivendo ela diariamente, e sim, também temos obstáculos que querem nos impedir de chegar no objetivo, de chegarmos na linha de chegada. E um desses obstáculos, ou melhor, uma dessas linhas de chegada chama-se condenação eterna. Porque essa corrida que nós estamos correndo, irmãos, ela tem um ponto de partida, que é quando nós nascemos, mas ela tem duas linhas de chegada. Toda corrida que nós corremos nessa terra, rumo à eternidade, ela tem um ponto de partida, mas ela tem duas opções de chegada. Talvez seja a única corrida no mundo que você pode escolher aonde você vai chegar no final. Uma dessas opções, então, chama-se condenação eterna. Essa chegada fica mais perto, possui um trajeto mais fácil e você pode levar para lá o que você quiser. Para chegar na condenação eterna, para chegar lá, você pode levar o que você quiser. É um caminho talvez um pouco mais fácil e mais rápido. É mais rápido de você chegar lá. E a outra opção chama-se reino vindouro. O caminho aqui é um pouco mais desafiador e mais longo. E para chegar lá, exigirá abrir mão de algumas coisas. Todos estão entendendo daqui? Uma partida, duas chegadas. E elas são opções. Quando nascemos, não existe algo assim pronto, já que você vai nascer, caminhar nesse lugar e vai terminar aqui. Não. O Senhor nos dá o livre-arbítrio e a escolha de você entender onde você vai chegar, de você decidir diariamente, durante o seu caminho, o seu trajeto, para onde você vai. E não há como chegar no reino vindouro, e talvez seja essa a sua opção, eu creio que é, se estivermos embaraçados, ou seja, pesados, envolvidos com os prazeres oferecidos ao longo dessa corrida. Porque ao longo da corrida da vida, que nos leva à eternidade, vai ter alguém do lado oferecendo um caminho melhor, vai ter alguém do lado oferecendo algo que vai te dar um prazer momentâneo, alguém vai tentar tirar o foco de você, da linha chegada que você quer, que é o reino vindouro. Quem quer ir para o reino vindouro? De verdade, mas alguém quer? Meia dúzia. Meu Deus, Senhor, acho que estamos pegando coisa errada aqui, tem misericórdia. Você não quer ir para o céu não, irmão? Reino vindouro, céu, eternidade, glória a Deus. Ufa, aleluia. Senão já estava fechando a igreja, né? Ninguém quer ir para o céu. Nós queremos ir para o reino vindouro, mas existe um preço. Então, para chegar lá, eu preciso me livrar do embaraço, eu preciso me livrar dos pesos, eu preciso me livrar daquilo que eu estou me envolvendo, que pertence ao caminho que leva à condenação eterna. Então, como você disse aqui, queremos ir para o reino vindouro. O versículo 2 de Hebreus 12 diz assim: mantenhamos o olhar firme em... Oh, aleluia. Vamos lá, igreja, ajuda eu. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, em Cristo, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Existe uma corrida, número 1. Número 2, existe um alvo. Amém? E o seu alvo, irmão, vai determinar a forma como você vai correr. Se o seu alvo for a condenação eterna, como eu disse aqui, é mais rápido, mais prático, você vai do jeito que você quiser. Então você pode marchar, você pode correr mais devagar, você pode correr mais rápido, você pode correr do jeito que você quiser. Mas se você escolher o reino eterno, a sua corrida vai ter que ser diferente. Você terá que correr livre de pesos. Você terá que correr olhando para o alvo. Em qualquer corrida, quando a gente tira o olhar do nosso alvo, a gente corre o risco de tropeçar no meio do caminho. Se a gente tirar os olhos do nosso alvo, a gente corre o risco de perder a noção de onde a gente está em direção, o quanto falta para chegar lá, a distância em que estamos. Isso pode nos desanimar. Mas nós vemos aqui que Cristo está na linha de chegada, aguardando por nós.
Se nós olharmos hoje para a linha de chegada, ligada ao reino eterno, ao reino vindouro, lá estará Cristo olhando para você, esperando você de braços abertos. Essa é a linha de chegada, irmãos, é Cristo Jesus, o reino que Ele tem preparado para você. Então estamos numa corrida, e existe um alvo, e o alvo é Cristo. E nós precisamos correr essa corrida olhando para Ele, olhando para Jesus. Alguém lembra de Pedro andando sobre as águas? Ele andou sobre as águas somente enquanto ele olhava para Jesus. No momento em que ele parou de olhar, ele observou as coisas ao seu redor, foi o momento que ele afundou. A mesma coisa é nós, irmãos, estamos numa corrida. Se as coisas acontecendo neste mundo, na sua vida, na sua família, tirarem o seu foco de Jesus, você pode perder a linha de chegada. Você pode acabar se desvirtuando. Onde as pessoas se desviam na fé, é porque o pastor não fez o que elas queriam, é porque a igreja não abraçou, é porque o louvor não era o que ela gostava. Não, elas se desviam porque o foco delas não é mais Jesus. Ninguém se desvia da igreja, ninguém se desvia da denominação, as pessoas se desviam de Cristo. Aleluia. Porque tiram os olhos dele. Olham para as suas lutas, olham para as dores, olham para o sofrimento, olham para as crises conjugais, olham para as lutas que tem com os filhos e tudo mais, olham para o seu emprego, para as humilhações que passam e tiram os olhos de Jesus. Quantas pessoas deixam as igrejas porque não gostaram do que ouviram, não gostaram do que viram, porque o irmão fulano de tal não me abraçou direito, porque o outro lá falou mal de mim e tudo mais, e tudo isso e aquilo, enquanto na verdade, se os nossos olhos estiverem em Cristo Jesus, o que está acontecendo ao redor não me abala mais. Quantas vezes, irmão, a gente vai ouvir coisa errada? E se você entrar e andar no Instagram ali, você vai ver tanta coisa acontecendo em igrejas ali fora, tristes. E quantas pessoas ouvem as notícias, porque infelizmente tem quem propaga a notícia, que parece que quer que, por um like, a igreja seja envergonhada. E muitos se desviam porque veem as notícias. Mas não, elas não se desviam porque estão vendo a notícia, estão se desviando porque não tem Cristo como seu alvo, porque não estão olhando para Ele, e Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, se eu deixo de olhar para Jesus, minha fé é abalada. Eu paro de crer nas promessas, eu paro de crer no que Ele tem para mim, eu paro de crer no que Ele pode fazer na minha vida e ao meu redor, eu paro de crer no que Ele pode fazer nas pessoas da minha família, quando eu tiro os meus olhos de Jesus. Então grave isso, há uma corrida e existe um foco, um alvo que eu preciso estar olhando diariamente, e é Cristo. E Cristo só quer uma coisa, Ele quer você. Cristo não quer o teu dinheiro, Ele não quer os teus bens, Ele não quer o que você pode dar para Ele quer você. Então não adianta nós ficarmos 15 anos na igreja servindo, cantando, ministrando, servindo a ceia, pregando. Ele quer a gente, Ele não quer o serviço, Ele quer você. O serviço você faz para as pessoas, você serve o reino dele, mas Cristo está lá na linha de chegada, aguardando ansiosamente o dia que vai te abraçar, o dia que vai te tomar no colo e dizer: viu, eu falei para você, valia a pena. O dia que Ele vai abraçar você, enxugar tuas lágrimas, e não há mais choro agora. O dia que Ele vai abraçar você, pegar no colo e dizer: filho, agora é comigo aqui, fisicamente, todo dia. O dia que Ele vai chegar e dizer para você: está vendo aquela dor que te incomodou 40, 30, 50 anos? Aqui não há mais dor. Eu ansiei ter você aqui comigo. Aquela dor foi para te manter pertinho de mim, correndo, olhando para mim. Ele só quer você. Existe um atleta de futebol americano chamado Jaden Daniels. Eu gosto muito de futebol americano, caso você não saiba, mas eu gosto muito mesmo, acho bem bacana o esporte. E olhando uma série que trata a respeito da posição que ele joga, eu achei algo muito interessante a respeito da história dele. Com 9 anos, ele escreveu em um papel, dizendo assim: I go to the NFL, ou seja, eu vou para a NFL, com 9 anos de idade. E ele pegou esse papel e colou em cima da porta do quarto dele. Então toda vez que ele acordava, às vezes cansado para treinar, ele olhava para aquele papel, se levantava e ia para a escola treinar. Todas as vezes que dava um desânimo, acontecia alguma coisa, que as pessoas iam convidar ele: vamos para a festa, vamos sair. Ele olhava para aquele papel e ele dizia: não, eu preciso focar. Quando ele se formou na escola,
ele foi contratado por uma equipe de futebol americano profissional. E no primeiro ano dele, que foi o ano passado, temporada passada, retrasada, melhor dizendo, no primeiro ano dele, ele recebeu o prêmio de calouro do ano. Ele foi o melhor calouro da temporada. No segundo ano de temporada dele, ele já estava sendo considerado para o prêmio de MVP, ou seja, o melhor jogador da competição. Porque havia um foco. Com 9 anos de idade, ele já tinha a meta que ele deveria alcançar. E hoje ele alcançou. E eu entendi isso de uma forma para a minha vida. Se o meu foco for Cristo Jesus, quando o desânimo bater a minha vida, eu vou olhar para Ele. Quando o cansaço do desânimo vier sobre a minha vida, eu vou olhar para Ele. Se eu tiver a minha meta estabelecida, que é um dia me encontrar com Jesus, não importa o que eu padeça aqui nessa terra, eu vou chegar lá. E o prêmio que está me aguardando é eterno. O prêmio que me aguarda é uma coroa de vida eterna. Esse é o prêmio que aguarda todo aquele que perseverar. Olhar firme, como o texto diz, significa não desviar o foco. Olhar firme significa não desviar o foco. Eu convido você a correr essa corrida olhando firmemente, sem desviar o foco para Jesus Cristo. Pastor, mas tem tanta coisa legal neste mundo? Tem mesmo. Mas lembre-se que há uma corrida, 2 linhas de chegada. E só uma te levará para o reino vindouro. Ela vai te custar algo. Terceiro, como não desanimar ou perder o foco? Porque não adianta eu chegar aqui e dizer para você, não perca o foco, e não te mostrar o caminho para isso acontecer. Então, como pastor, eu não vou perder o foco nem desanimar, e vou continuar olhando para Jesus? Simples. Primeiro, olhe para a cruz. Jamais esqueça do que Cristo fez por você na cruz. Volte e meia, irmãos, eu procuro assistir o filme Paixão de Cristo, ou pelo menos a parte onde Cristo ali é crucificado, porque eu não consigo imaginar ou lembrar de qualquer outro filme na história que tenha revelado tão claramente as últimas horas de Jesus, para que eu possa me lembrar daquilo que Ele padeceu, ter uma ideia mais próxima do que Ele sofreu por mim naquela cruz. E não tem como assistir sem ser tocado pelo Espírito Santo, porque o que Ele passou era para eu estar lá. Então, quando eu olho para a cruz, eu lembro que nela Jesus suportou o peso e a vergonha que era nossa. Quando eu olho para a cruz, eu lembro que Jesus padeceu lá o que era para mim padecer. Quando eu olho para a cruz, eu lembro que nela Jesus suportou a oposição e venceu o pecado. Aleluia. Então, como eu não perco o foco de Jesus, lembrando todos os dias que Cristo morreu por mim. Ele não só morreu, Ele foi humilhado, Ele foi tido como maldito, foi pisado, Ele levou um peso gigante pelas costas que era para eu levar. Quando eu lembro disso, eu consigo continuar firme olhando para Ele. Porque lá naquela cruz, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que Ele estava sofrendo, mas na sua mente Ele estava lembrando de você. Ele estava pensando, eu estou aqui porque é uma geração por vir de filhos e filhas. Se eu não padecer por isso, meus irmãos não vão poder ser chamados de filhos de Deus. Se eu não passar por isso, eu não vou abrir o céu para que toda essa geração entre junto comigo. Jesus padeceu lá por você. Por isso hoje, quando a corrida te levar a ter obstáculos, não desanime ou perca o foco, porque Jesus venceu na cruz por você. Amém, irmãos? Quarto lugar. Quais são os embaraços que podem me impedir de chegar lá? Quais são os embaraços, os pesos, as distrações que hoje têm roubado as pessoas da presença? Que hoje têm afastado as pessoas de Jesus? Que hoje têm impedido as pessoas
de conhecê-lo melhor, de correr essa corrida rumo à eternidade. E o primeiro deles que eu quero pontuar: ansiedade pelo final. Quem tem ansiedade, problema com isso, são pessoas que não conseguem esperar o tempo certo de acontecer o que elas desejam. São pessoas que não conseguem esperar a hora certa, sabe? Demorou um tempinho, já fica ansioso. Se não sabe quando vai ter a resposta, fica ansioso. Se o cara diz que vai ligar e não liga, fica ansioso. Se diz que vai te chamar, não te chama, fica ansioso. Pessoas que têm problema de ansiedade. A ansiedade, pelo final, tem afastado as pessoas, tem impedido as pessoas de ter um relacionamento com o Senhor em paz, seguras de que vai chegar a hora, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Fique em paz. E sabe por quê? Porque 1 Pedro 5,6 diz: portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo, Ele os exaltará. Entregue-lhe todas, ele diz, todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Aleluia. Então, como eu venço a ansiedade, pastor? Sim, você pode procurar ajuda, você pode tomar remédio, está tudo bem, tudo certo, fique em paz com isso. Mas você também pode entender esse texto que diz que se eu pegar todas as minhas preocupações e entregar nas mãos dele, eu sou capaz de viver em paz. Se eu entender que há um tempo certo, eu consigo descansar. Se eu entender que há um propósito, há um plano de Deus para todas as coisas, eu consigo descansar. Se eu conseguir entregar nas mãos de Jesus o meu anseio, eu consigo ter paz. Eu consigo esperar, porque há de chegar o tempo certo na tua vida. Não, você não entendeu talvez. O tempo certo de Deus mudar o seu casamento vai chegar. O tempo certo de Deus mudar a tua situação com teus filhos vai chegar. O tempo certo de Deus mudar a tua situação financeira vai chegar. O tempo certo de Deus curar a tua doença, a tua enfermidade vai chegar. O tempo certo de Deus te levantar com unção e autoridade nessa terra vai chegar. O tempo dele cumprir o teu propósito e as promessas que ele te deu vai chegar. O tempo certo vai chegar na tua vida. Descanse nele. Segundo embaraço que eu quero pontuar: o desânimo por causa das responsabilidades que a vida traz. Que responsabilidades, pastor? Sua vida profissional, sua vida conjugal, sua família, seu ministério. Essas coisas, se você não souber cuidar de tudo isso, elas vão com o tempo te gerar um peso. Ah, eu trabalho tanto e sabe, não vejo as coisas acontecer, se torna pesado. Eu cuido da minha família, cuido do meu trabalho, tenho um ministério na igreja, eu faço, se torna pesado, até que o desânimo vem. Ah, eu abraço o mundo inteiro, cuido dos meus filhos, me envolvo na vida deles, desânimo vem. Há tantas coisas relacionadas a isso que pesam sobre a sua vida. Por isso, Jesus diz, em Mateus 11, versículo 28: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Sabe por que está pesando, irmão? Porque você não está carregando o fardo de Jesus, você está carregando o seu. Abre o seu coração, que eu vou dizer agora na autoridade do nome de Jesus. Você não tem poder para mudar a tua casa. Você não tem poder
para abrir porta na sua vida, sabe, no seu trabalho, na sua vida profissional. Você não tem poder para curar as pessoas, transformar vidas. Você não tem poder. Quem faz é Ele, porque tudo é dele, por Ele, para Ele. Quem faz é o Senhor. Então para de carregar esse peso de que você carrega o ministério, você carrega a obra, você carrega a tua casa, a tua família. Você não carrega nada. Se não for o Senhor Jesus carregando por você, tudo cai por terra. Eu sou a paz da minha família. Não, a paz é Cristo. Eu sou varão, provedor, sim, mas quem te dá força e graça é o Senhor. Se você carregar esse peso, quando as coisas não derem mais certo, você vai desanimar. Você vai se culpar, porque o seu esforço não está dando certo. Mas o Senhor Jesus disse: tome sobre vós o meu jugo, ele é leve, o meu fardo é leve. Jesus está dizendo aqui para você hoje: para de andar sobrecarregado, querido. Entrega para Ele. Está difícil, né? Você é só uma. Você olha para o lado, não tem ninguém. Você tem que suprir sua casa, cuidar dos seus filhos, trabalhar com dor às vezes, cansado às vezes. Você está sobrecarregado. O Senhor te trouxe aqui para dizer: filho, entrega, porque o meu fardo é leve. Tome sobre mim, sobre você o meu jugo. Eu vou mudar a tua história. Mas enquanto você quiser e continuar a carregar, não tem como Ele fazer. Quanto tempo você está carregando lágrimas ali dentro? Tentando ser forte diante do seu marido, da sua esposa, tentando ser forte diante dos seus filhos. O Senhor te trouxe aqui hoje para você pôr para fora. Dias e dias brigando na sua casa. Você não tem paz lá mais. Você acha que você tem poder para mudar, você não tem. Entregue hoje as suas lágrimas aos pés do Senhor. Sabe quando é que o fardo fica leve? Quando entendemos que é Ele. Outro embaraço é o medo do desconhecido. Eu não sei o que vai acontecer comigo se eu me entregar totalmente. Eu não sei o que Deus vai fazer através da minha vida se eu me render. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã ou depois se eu crer. Eu não sei se eu continuar essa corrida diante do Senhor, olhando para Jesus. Onde será que ela vai me levar? O que será que o Senhor vai fazer na minha vida? É o medo de não saber o que vai acontecer com você. Porém, 1 João capítulo 4 versículo 16 diz: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, que é Deus, permanece em Deus, e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também os seus irmãos. O que vai afastar o medo do desconhecido da sua vida é o amor. É o amor a Deus, é o amor à sua palavra, é o amor às pessoas ao seu redor. Como eu venço o medo? Amando.
ame a Deus ao ponto de ser corajoso, a ponto de se envolver com o que Ele quer que você faça. Meu Deus do céu, eu pregando, meu Deus do céu, eu louvando, eu cantando, eu orando por pessoas, eu servindo na igreja, meu Deus, eu tendo família, constituindo uma família, eu sendo pai, sendo mãe. Não, eu tenho medo. Não tenha medo, tenha amor, ame ao Senhor. Porque se o amor dele estiver em você, todo esse medo que serve de embaraço para você crescer na presença, você se tornar uma mulher melhor, um homem melhor, todo esse medo que impede você de se tornar uma pessoa melhor, vai ir embora. E o último que eu quero pontuar é o amor pelo mundo, que é outro embaraço. Que amor é esse? O amor pelo mundo, representado no amor ao dinheiro, à fama, poder, essas coisas. Em Tiago capítulo 4, versículo 4 diz: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Meu Deus do céu. Mais claro possível. Este embaraço tem roubado milhares de pessoas do caminho. O amor aos prazeres deste mundo, a corrida fácil. Por essa corrida você vai enriquecer, aqui você vai ter sucesso, nesse caminho você vai ser famoso, nesse caminho você vai estourar no Instagram, vai ter seguidor, isso e aquilo, nesse caminho você vai ter dinheiro para fazer o que você quiser, por esse caminho você vai ter poder diante das pessoas. Sim, mas este caminho não te leva para a glória de Deus. Você realmente quer trilhar esse caminho? Isso tudo são embaraços. O pecado te leva para a condenação eterna. Hebreus 12 ainda, versículo 4. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado? Acaso vocês esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele corrigir, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Aleluia. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não nos disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa, mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Cristo está no ponto de chegada guiando você. Talvez você já tenha visto aquela brincadeira onde as pessoas tapam os olhos dos filhos e lá do outro lado estão os pais chamando eles para ver se eles reconhecem a voz. Alguém já viu essa brincadeira ou entende isso? É mais ou menos a mesma coisa. Jesus está lá no ponto de chegada gritando: ei, vem, me segue, tome a sua cruz, deixe o pecado, vem até mim. E você precisa ser guiado por Ele para chegar lá. É assim que é a nossa vida, a nossa caminhada. Todos os dias Jesus está dizendo: abre mão disso, abre mão daquilo, ei, corre para mim, vem para mim. O castigo ou disciplina que acontece no meio dessa caminhada, irmãos, é para nos trazer de volta para o caminho certo, assim como todo pai faz. Todo pai que ama. Nós vemos uma geração em que Deus o livre castigar o filho. Porque senão, meu Deus, chama um conselho. Disciplinou. O pai é ruim, o pai é do capeta.
Alguém que foi castigado na infância pelo seu pai, pela sua mãe? Só vocês? Que bando de gente mimada nessa igreja. Isso tornou você alguém melhor ou pior hoje? Você viu para bom ou para mal? Você sabe, né? Ninguém morreu por isso. Os filhos vão tapar os ouvidos do pai agora, mas eles vão ouvir. Quem ama seu filho, disciplina. Seus filhos não podem fazer o que bem entender. Se nós não dermos limites a eles, quando eles estiverem mais velhos, eles vão achar que podem mandar em todo mundo. Sabe por que tem muitos jovens que se diziam da igreja hoje? Eu vou falar, irmãos. Porque foram educados pelos pais dessa maneira. Não disciplina, não maltrata, né? não bota de castigo. Então quando o líder chama atenção, ou o pastor ensina uma coisa que eles não gostam, eles saem brigadinho da igreja. Porque os pais não educaram, não souberam dizer não. E nós somos criados, educados muito mais pelos nãos do que pelos sim. E Deus faz a mesma coisa com a gente, porque Ele nos ama. Ele também permite que a disciplina aconteça quando a gente sai do caminho. Então, pai e mãe que me ouvem, se Deus é assim, discipline os seus filhos. Meu Deus, o pastor está dizendo para eu tomar sentada. Meu Deus, pai, sai dessa igreja. Não estou dizendo isso. Porque a disciplina pode ser feita de várias formas, mas ela tem que ser feita para que você proteja eles do que o mundo vai fazer com eles daqui a pouco. Aleluia. Agora escute isso, irmãos. Castigo não é tortura ou maus tratos. Amém? Castigo é correção e por amor, com um propósito justo e não um destilar de ódio e maldade. Então não é que a questão do pai chegou já estressado do serviço e está só pelo erro do filho. Se errar, Deus o livre. Não é isso. Ou é aquela mãe que já não aguenta mais o dia inteiro cansada, já o filho para lá e para cá, já disse não 850 vezes, ele não ouve. E aí então ela vai lá e pega o chinelo cheio de ódio e taca o chinelo na criança. Não, o Senhor nos ensina a disciplinar em amor, com um propósito. Assim como o Senhor nos ensina, após disciplinar ou antes da disciplina, chamar o nosso filho e dizer: filho, você está sendo disciplinado porque você errou nisso. Assim Deus faz conosco. Se nós permitirmos que Ele fale no nosso coração, Ele sempre vai te dizer por que você está passando o que você está passando. Porque de que forma somos disciplinados? Eu vou dar os exemplos de nossa realidade. Um dos exemplos de castigos que existe é a vara, de maneira modernizada, o chinelo, né? Chinelinho, 42, 48. Sim, é um exemplo de castigo, onde a criança ela toma uma chinelada ali, uma varada, aleluia. Deus também faz isso com a gente. Como é que Ele faz isso com a gente? Sabe aquele mês que parece que está tudo errado? Estraga coisa em casa, falta alguma coisa que a gente precisa, a gente esquece coisa importante na hora de sair, chega atrasado em algum lugar, tá caindo o mundo. Deus está dando umas palmadas na gente para mostrar: ei, acorda, você está fazendo as coisas no seu braço, você depende de mim, você precisa de mim, volta para mim. Às vezes nos afastamos, 2 dias sem orar, né? 3 dias, o que é 2 dias? Domingo tem culto, eu estou lá de novo. E ali no terceiro, no quarto dia você toma pedrada. O Senhor permite que você tome uma chineladinha, para que você entenda: ei, volta para mim, você precisa andar comigo. Qual é o outro castigo? A cadeira do pensamento. Alguém conhece a cadeirinha? Cadeirinha não? Né? Meia hora sentadinho aí, não sai daí, nem olha para nada, nem celular, quietinho, você não fala com ninguém, só pensa naquilo que você fez de errado, e só sai daí para pedir perdão para o seu pai e para sua mãe. Às vezes o Senhor nos permite ficar na cadeira do pensamento, onde Ele nos leva a um lugar de reflexão. Você está falhando, você está correndo uma corrida que não está te levando para a glória. Reflita, filho, e você só vai voltar a ter as bênçãos que eu tenho para você
quando você reconhecer e se arrepender do erro que você está cometendo. Que outro castigo? Bloqueio de acesso a prazeres. Ou seja, 3 meses sem celular agora, 2 meses sem olhar a TV, Aleluia, talvez você seja mais bonzinho que eu, Mas glória a Deus. Que tipo de castigo? Tirar os prazeres. Gosta de jogar videogame? É isso mesmo. Não me obedece, não vai jogar videogame. Não vai. E o que Deus faz, irmãos, com a gente? Não me obedece? Eu vou fazer você perder os seus prazeres. Eu vou tirar de você que você gosta tanto. E quando chega nesse lugar, irmãos, às vezes a corda aperta de uma forma muito forte. E eu vou entrar num lugar agora, irmãos, que eu quero que você permita que eu fale isso, mas que se não serve para você, diga amém. Mas glória a Deus, aleluia. Mas para muitas pessoas serviu. Quando o nosso prazer está em coisas, para que a gente entenda que nosso prazer tem que ser Ele nos tira certas coisas. Quando o nosso prazer está em pessoas, às vezes Deus nos tira pessoas, para que a gente possa olhar para Ele, porque Ele é Deus. E o que Ele mais quer? Alguém lembra? Falei hoje aqui. O que Jesus mais quer? Você. E o que Ele puder fazer, Ele pode todas as coisas, Ele vai fazer para ter você. Amém? Amém? Agora Deus só disciplina quem é filho. E ela só acontece em resposta ao pecado. Então, se você é aquele filho obediente, que ama o pai, anda com ele, está sempre junto, obedece, faz o que ele manda, aquele filho que é obediente, não dá vontade de encher de presente, de abençoar, sim ou não, irmãos? Aleluia, glória a Deus. E os filhos que estão aí, ouçam isso. É coisa boa, obedece. Então, o filho que é obediente, você tem prazer de investir, de abençoar, de dar algo, aquilo se torna um prazer para você. Quanto mais o Senhor, o filho que não é rebelde, que não se rebela, não, porque eu sou bom, eu sei mais de mim, eu sei o que é bom para mim, o pai não sabe nada, o pai tem 40 anos, o filho tem 12, acha que sabe mais. Não, você não sabe mais, então entenda, obedeça. Quanto mais nós, gente do Senhor, se somos filhos, e eu pergunto aqui, só responde quem crê nisso, quem aqui é filho de Deus? Amém? Então aceite a disciplina, porque Ele te ama como um pai. Pastor, mas está sofrido, pastor. Mas Ele não dá nada maior do que a gente possa suportar. Então, se estamos sendo disciplinados, primeira coisa, pare e reflete por quê. O que eu estou fazendo que gerou isso? O que está acontecendo na minha vida? Onde eu estou pecando, ou se eu não estou pecando e apenas Deus quer me trazer mais para perto dele? Reflita, irmãos. Não saia nunca, irmãos, dizendo, céus, vida, não aguento mais, o que está acontecendo na minha vida, é só estresse, só luta, e não sei o que lá. Não, nos para tudo e reflita no Senhor. Peça para o Espírito Santo te mostrar por que as coisas estão assim na minha vida. É pecado? Me mostra onde eu estou pecando. Às vezes nem precisa, você já sabe. Se não é pecado, então me mostra o que eu estou fazendo, o que preciso fazer melhor, ou o que eu não estou fazendo, preciso fazer. Mas se você é filho e filha, Deus só permite que aconteça porque Ele te ama e Ele quer te mostrar algo. Aleluia. E toda disciplina no início é ruim, mas depois vemos o seu fruto positivo em nossas vidas. Eu sei, e os laços que eu tomei geraram em mim um caráter melhor. E eu sei, irmãos, que as disciplinas, os nãos, me tornaram uma pessoa melhor. E eu creio que você também. Porque toda disciplina na hora
pai deixa eu ir, não vai. O pai é ruim, o pai não presta, a mãe não sei o que lá, não sabe de nada, só pensa nela, não pensa em mim, porque eu gosto, porque isso é bom, são meus amigos, e não sei o que lá, a mãe não sabe de nada, a mãe é velha. Eles sabem o que é melhor para você, e ponto. E amanhã ou depois você vai perceber que as influências que você estava tendo não seriam boas para você, e com quem você andava não seria tão bom assim como você imagina. Você vai perceber que você tinha um horário para chegar em casa, porque se você passasse desse horário, perigos poderiam acontecer na sua vida. Tudo o que fazemos por amor aos nossos filhos não é para prejudicá-los. E Deus assim também. Então, se está difícil e é disciplina, entenda, depois vai ser bom para você. Amém? Sexto lugar, não desanime, pois você precisará levantar a outros que estão caindo ou caídos pelo caminho. Porque não, irmãos, não estamos correndo sozinhos. Se você olhar para o lado agora mesmo, há muitas pessoas correndo. Pessoas que vão estar assistindo essa mensagem depois estão correndo conosco. Existem milhões de pessoas correndo e todas elas estão indo para uma opção ou para outra. Mas todos estamos correndo, todos. Amém? E o versículo 12 de Hebreus 12 diz: portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Por meio de vocês, outros encontrarão forças novamente. Você não está sozinho. Nunca. E sabe o que é interessante dessa corrida, irmãos? Que essa corrida da eternidade não ganha quem chega primeiro. Na corrida pela eternidade não ganha quem chega primeiro, ganha quem chega até o final. Na glória com o Senhor. Então não tem problema se eu mesmo cansado, fadigado um pouquinho, eu deixar minha dor de lado e parar um pouco a minha corrida e levantar o irmão aí, vamos lá, cara, não desanima, não desiste, volta para Jesus, vamos de novo, segue comigo, rumo ao alvo que é Cristo. Não tem problema se você voltar atrás ao perceber que alguém não está mais do teu lado porque cansou, volta lá, pega ele, traz de volta, não tem problema, porque o que importa é que todos cheguem lá. Aleluia! Seu filho ficou para trás, está desanimado, os olhos dele não estão mais em Jesus, está vivendo no mundo, volta para trás, pega ele, anima ele, levanta ele de novo. Seu marido não está mais ao seu lado, não está buscando como deveria, não está andando do jeito certo, está caminhando para outro lugar, então volta, para um pouco, retrocede, pega na mão dele, caminha junto com ele, caminha primeiro, depois volta a correr. Onde você está, sempre haverá alguém que precisa de você. Na sua casa, escola, trabalho, no seu meio, sempre haverá alguém que precisa de você. Embora a salvação seja individual, há um encargo aqui no texto. Cuidem dos mancos, fortaleçam os outros. Eu estou aqui, irmãos, nesse lugar para fortalecer você. Vamos lá, não desista, não desanima, não olha para as coisas ao seu redor. Vamos juntos correr a corrida que nos foi proposta. Amém? Glórias ao Senhor. Sétimo e último lugar, a chegada só será possível por meio da santidade. Só existe essa forma. Versículo 14 de Hebreus 12. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade é impossível ver o Senhor. E a santificação, grave isso no seu coração, santificação é o processo contínuo de ser separado para Deus e tornar-se mais semelhante a Ele.
Ou seja, vamos lá, santificação é o processo contínuo de ser separado para Deus e tornar-se mais semelhante a Ele. Esse processo acontece por meio do seu relacionamento com o Espírito Santo. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais Ele me ajuda nesse caminho, mais Ele santifica a minha vida, mais Ele transforma a minha vida. Então não tem como chegarmos lá no final sem santificação. Amém? E é por causa disso que no meio da corrida vem a disciplina, vem o tratamento do Senhor, para que a gente comece a deixar as coisas para trás que não nos ajudam mais, para que possamos nos livrar de todo o embaraço. E eu chamo você para isso hoje aqui. Identifique qual é o embaraço na sua vida e comece a se livrar. Se estamos em uma corrida, e eu já participei de uma, já quase morri, mas fui lá até o final, glória a Deus. Se você pegar uma mochila e colocar nas costas, já fica mais difícil. Se você acrescentar peso sobre essa mochila, ela vai te tornando mais devagar, mais lento. E quanto mais peso, mais vai ser difícil de você chegar no final. E mais peso, talvez você nem chegue no final. Então o que acontece em uma corrida? Você não vai levar nada. A única coisa que te dão é uma água no meio do caminho. Toma água. O que você faz com a garrafa? Carrega no braço? Não, você toma água e já joga fora. Quanto menos peso, melhor. E o Senhor te trouxe aqui para dizer hoje: filho, filha, livre-se de todo embaraço nessa corrida e corra rumo ao alvo que é Cristo Jesus. O que está sendo embaraço na sua vida hoje? Talvez seja aquele relacionamento na sua escola, talvez seja o seu relacionamento lá na sua família, talvez seja aquela tia, aquela prima que só faz fofoca, talvez você está sendo influenciado por essa pessoa, talvez o seu embaraço hoje seja o pecado que está te amassando, está te humilhando, te dominando, talvez hoje o seu embaraço seja o amor às coisas deste mundo. Qual é o seu embaraço hoje? Livre-se dele. Talvez você está ansioso demais, depressivo, pensando em se matar, tirar a sua vida. É isso, é embaraço. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer gerar vida em você, vida em abundância. Talvez hoje o seu embaraço seja, sabe, um sentimento de dor, de humilhação das demais pessoas. Ninguém me ama, ninguém se importa comigo. Mentira! Deus te trouxe aqui exatamente para te dizer: eu te amo, eu me importo com você. Talvez ninguém te visita, ninguém vai lá, ninguém ouve você, mas eu sempre estarei com você até o fim. Livre-se do embaraço, livre-se das mentiras, livre-se. Talvez o seu embaraço seja o seu relacionamento extraconjugal. Talvez o seu embaraço seja aquela ficadinha na escola que você acha que ninguém sabe. Talvez o seu embaraço seja aquelas mentiras que você falou aos seus colegas de trabalho. Sim. Talvez o seu embaraço seja uma vida de calúnia. Uma vida onde você compra e nunca paga. Embaraço. Hoje é dia de você se livrar dele. Nós somos os corredores. Cristo é o alvo na linha de chegada. Deus é o treinador que corrige os nossos erros. E o Espírito Santo é o nosso staff, o nosso apoio. Aquele que está ali durante a corrida. Ei, precisa de água, quer uma proteína, quer algo que possa te dar mais força para seguir. Eu estou aqui com você. Ele é aquele que, quando você já está perdendo as forças, está ali com uma barra de proteína para você tomar aquilo para si, se alimentar, se fortalecer e seguir mais uma milha. E hoje Ele está aqui mais uma vez dizendo para você: vamos correr juntos.
E aqui eu encerro essa mensagem, dizendo para você que nós possamos terminar a nossa corrida como o apóstolo Paulo, dizendo nos nossos últimos dias: eu lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel, pois se permanecermos fiéis até a morte, receberemos a coroa da vida. Aleluia. Quem pode dizer um amém para isso? Amém. Glória a Deus. Portanto, livre-se. Livre-se de todo embaraço aqui nessa noite. O Senhor nos trouxe aqui com essa mensagem. O Senhor nos trouxe aqui numa noite de Santa Ceia, onde vamos participar do corpo de Cristo para dizer: você é meu filho, há uma corrida. Cristo morreu naquela cruz por amor a você. Deixe todo embaraço e foque no seu alvo. Quem é o nosso alvo? Quem é o alvo da igreja do Senhor? Então feche os seus olhos no momento. Olhe para a cruz. Aí no seu coração, olhe para a cruz. Tente imaginar Jesus diante de você naquela cruz, humilhado, sofrido, machucado. Tente imaginar Jesus naquela cruz, tendo contido como maldito o peso nas suas costas, o seu pecado. Tente imaginar ele na cruz olhando para você lá de cima e dizendo: ei, eu estou aqui por você porque eu te amo.